A paz do Senhor, povo de Deus. 20 de novembro, chegando ao final do ano quase, e meditando aqui. Essa data já estaria em Joanesburgo, mas esse ano não foi. Irei ano que vem na direção do Espírito Santo. Ore por mim. Quero deixar aqui uma leitura da palavra e dedicar essa leitura principalmente aos líderes e aos pastores. Ao anjo da igreja em Tiatira, escreve: essas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Conheço as tuas obras, o teu amor e a tua fé e o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher, Jezabel, que a si mesmo se declara profetisa, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a prostro de cama, bem como em grande tribulação, os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Isso aqui é muito profundo. E você fica meditando: quem foi Jezabel? Ela aparece aqui no último livro da Bíblia, o livro das Revelações, mas ela aparece no livro de Reis, num casamento, num julgo desigual com o rei Acabe, desobedecendo a ordem de Deus, a qual dizia que ele não queria mistura na linhagem, não queria que casasse com mulheres estrangeiras. E ela trouxe o culto a Baal, ela trouxe a prostituição, ela trouxe a feitiçaria, ela trouxe tudo que não prestava. E fez com que aquele rei fosse submisso a ela. E não apenas isso, ela queria quebrar a adoração a Jeová, ao Senhor Todo-Poderoso. E ela perseguia os profetas do Senhor, mandando matar, exterminando. E um deles foi Elias. E essa mulher ficou eternizada na malignidade, aparecendo aqui o seu espírito, uma pessoa que tinha as mesmas atitudes que ela dentro dessa igreja em Tiatira, que era uma igreja que trabalhava, era uma igreja que produzia, era uma igreja que tinha serviço, que servia, era uma igreja que perseverava, era uma igreja que estava avançando. Mas existia algo ali que não estava agradando ao Senhor, algo oculto. E o Senhor revela a João e manda com que ele fale para o pastor dessa igreja. Eu quero deixar para você, pastor, líder, você que é pregador da palavra, você que dirige igreja, não tolere o espírito de Jezabel. Não tenha medo, meu irmão. Use a espada, use o cajado. Esse demônio tem derrubado muitos pastores, tem derrubado muitas igrejas, tem destruído muitos casamentos, tem entrado sutilmente pelas portas da casa do Senhor. Eu acredito que esse pastor da igreja de Tiatira não estava vendo ou precisava de um despertamento. O Senhor se levantou contra Jezabel e ungindo a Jeú, um comandante do exército, e Jeú foi incumbido de exterminar toda a casa de Jezabel, toda. Deus o levantou com grande poder e autoridade para restituir
a adoração pura, genuína, a qual Satanás, através de Jezabel, estava roubando. E tem sido assim, querido. Tem sido dessa forma. Que você, pastor, seja como Jeú. Eu tenho passado grandes experiências nessa área contra esse espírito de Jezabel. Desde que eu obedeci uma ordem do Senhor de abrir esse ministério, Shalom Adonai. De lá para cá, constantemente esse demônio tem se levantado contra mim. Para a honra e glória do nome do Senhor, permaneço de pé, porque temo ao Senhor. E a Bíblia diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E também que contra o povo de Israel não vale palavra de encantamento. E que quem tentará acusação contra os eleitos de Deus, é Deus quem os justifica. Não é isso? E também diz que os pecadores não permanecerão na congregação dos justos. Esse espírito, ele trabalha de várias formas. Ele trabalha principalmente tentando derrubar o homem de Deus através da sensualidade. Mulheres, até casadas, que querem se deitar com o pastor, que chamam o pastor para a cama, e nem todos resistem. Seja como José, pastor, seja como José, você que essa mensagem está chegando até você, acredito que vai te despertar e te edificar. A mulher de Potifar tinha esse espírito de Jezabel. Esse espírito não aceita ouvir não aceita ser confrontada, porque o seu ego é supremo, o seu egocentrismo é de um nível altíssimo, soberba, arrogante, ditadora, maliciosa, deturpa os fatos, tem uma língua ferina, é fofoqueira, fica de porta em porta falando mal de pastores, não teme difamar autoridades superiores, não tem temor de Deus. José temeu ao Senhor, foi preso por causa disso, mas a glória da segunda casa de José foi tremenda. Deus não apenas o exaltou no meio do Egito, mas o exaltou no meio da sua parentela e cumpriu o sonho de José, porque Deus vela pela sua palavra para cumprir. E esse espírito tenta agir com redes, com facções, com grupinhos de irmãs, com aliadas para fazer divisão dentro da igreja, para tirar o poder de Deus. E nós temos que ser como Jeú, irmãos. Temos que nos levantar contra esse demônio que tenta abafar a casa de Deus. São pessoas que são rebeldes, que não aceitam correção, que não têm ouvidos para ouvir e que têm derrubado grandes ministérios. Eu aceitei Jesus com 14 anos e eu já vi na minha trajetória, já viajei bastante pelo Brasil, já ajudei a dirigir e a levantar diversas igrejas. Estou viajando agora para outros países, é promessa de Deus na minha vida, e já vi vários pastores murcharem. Tem Jezabel, que é esposa de pastor, tem Jezabel, que é esposa de obreiro, manda no marido, bate no marido, soca a cara do marido. O marido não tem autoridade, porque é como Acabe, faz escândalo para os vizinhos ouvirem, tem que ser o que ela quer, manda o marido dormir na sala, expulsa o marido de casa, traz escândalo para a igreja. E a palavra é bem clara que é impossível que não venham os escândalos, mas ai daquele por qual ele vem. Então são pessoas que são usadas por Satanás, difamam, deturpam as situações e muitas das vezes também usam, querem, como diz aqui, que se declara, profetiza. A pessoa que é profeta de Deus teme ao Senhor. Ela nem acrescenta e nem diminui. Se Deus der 10 palavras, ela vai falar 10 palavras. Se Deus não der nada, ela não vai falar nada. Se Deus mandar falar 1000 palavras, ela vai falar, porque ela é uma mensageira.
E uma coisa é quando a pessoa se diz profeta, se declara profeta, e quer usar os dons espirituais, diz que teve visão, diz que teve revelação, diz que Deus falou que fulano é sua bênção, que vai casar com aquele pastor, que vai casar com aquele presbítero. São mulheres que ficam dentro da casa de Deus caçando homem, caçando carne, querem sexo e querem destruir. Eu já vi homens com potencial na libertação tremendo, mas que não soube combater esse espírito de Jezabel. E a casa foi destruída, o ministério foi destruído, os filhos foram destruídos, porque deu ouvidos e ficou tolerando esse demônio dentro da igreja. É preciso fazer esse demônio calar a boca, irmão. Calar a boca. Use de autoridade, pastor. Não tenha medo que vai sair falando de você. Deus que sabe os planos que tem ao seu respeito, como diz Jeremias 29. Cada palavra deturpada que Jezabel fala, caluniando, fermentando, vai pagar diante de Deus, pois a Bíblia diz que tudo que o homem plantar, ele vai colher, e vai colher. Diz aqui, prostarei num leito, já está doente. Pessoas que ficam tentando destruir pastores e ministérios estão doentes. E, como ele diz aqui, dei tempo. Quando a pessoa não quer se corrigir, quando o seu eu é o seu Deus, quando a sua língua é o seu ídolo, quando a sua personalidade é maior, se faz maior do que os mandamentos do Senhor, não quer se corrigir, não quer. Quer ficar destruindo e quer ficar destruindo. Mas será destruída. Porque aqui a palavra é a palavra quem diz. E eu creio que essa palavra é a palavra de Deus. Meu amigo pastor, quantas Jezabéis têm me perseguido? Estão me perseguindo. Ore por mim. Mas eu quero te dar essa palavra com o ímpeto do Espírito Santo. Reaja, meu irmão. Reaja, meu amigo. Dá de espada. Dá na cara desse demônio. Tira do seu rebanho. Porque se sai uma, Deus manda 10, 20, que temem e glorificam o nome do Senhor. Mulheres de Deus, repreenda essas profecias da carne, essas mulheres manipuladoras que querem cargo na igreja, que querem aparecer, que ficam semeando ciúme entre as irmãs, que ficam rodando de profeta em profeta sem o pastor saber, fica nos montes sem direção, fica no monte orando ao contrário para fechar ministério. Fica subindo o monte, fazendo vigília, jejum, para a queda de pastores. A palavra é bem clara. A porta que Deus abre, ninguém fecha. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Operando Deus, quem impedirá? E tenho visto muito isso, porque recebem não, porque não querem, não crescem. São meninas. E querem colocar a prostituição não é só sexo. Querem prostituir, querem adulterar a palavra, querem torcer a palavra. São abusadas, atrevidas, ficam criando redes de informantes. O que aconteceu lá? Falou de mim, deixou de falar, ficam colocando mensagens no Facebook, ficam colocando fotos em Facebook para afrontar esse espírito, afronta. Se você colocar uma pessoa cancerosa, se você colocar uma pessoa paralítica, uma pessoa com legião de demônios, essas mulheres não têm autoridade, não têm unção em Deus, passam vergonha, não têm autoridade. Tem força na língua, mas não tem força no joelho. Tem força na malícia, tem força nas partes sexuais, mas não tem força no joelho, com a boca no pó. Por isso, não se sobressaem para Deus. E a cobrança de Deus virá. A cobrança de Deus virá. Então, cuidado, pastor. Repreenda, não tenha medo, não. João Batista não teve medo. Isso lhe custou a cabeça, mas ele foi fiel até o fim. O final de Jezabel foi ser comida por cães. Seu sangue foi lambida por cães. E só sobrou a sua caveira.
e Jeú cumpriu o seu ministério. Ele restabeleceu a adoração. Repreenda isso, pastor, na sua igreja. E a adoração genuína virá. E você verá que todos aqueles que acompanham Jezabel cairão de cama. Deus os porá num leito. Tem gente que não crê que Deus coloca num leito. Com mais de 30 anos de evangelho, eu já vi dezenas de vezes Deus até preparar e levar. Porque aquele que quer destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Está lá em 1 Coríntios isso. E diz, o apróstolo de cama, bem em grande tribulação, vai chorar muito, muito, muito. Vai gemer muito. Vai ter que pedir muito perdão, sabe? Porque vai ver que não é nada. É pó e cinza. E vaidade de vaidade, tudo é vaidade. Que a sua igreja não seja a igreja de Tiatira. Que as nossas igrejas não sejam igreja de Tiatira. Que Jezabel seja repreendida. Que Jezabel seja envergonhada. Vamos unir as nossas forças, pastores. Vamos unir as nossas forças, líderes, para repreender. Eu tenho certeza que esse vídeo, como tem vários no YouTube, a grande maioria ouve, gosta, mas eu tenho certeza que alguém vai colocar assim, ó. Pode ter certeza que é Jezabel, que vai ouvir e se sente ofendida, porque é Jezabel mesmo. Fica perseguindo homens de Deus. E quando o homem de Deus não quer ir para a cama com ela, quando o homem de Deus não quer ceder, calunia, como a mulher de Potifar caluniou. Mas Deus não honra esses comportamentos. Deus não honra. Pode estar sorrindo por fora, pode estar achando que está dando uma de madame, que é a primeira dama, e não é nada. Não é nada. Deus honra aqueles que o honram. Sabe, eu estou agora como capelão e eu quero fazer a obra de Deus nos hospitais com pessoas cancerosas. Fizemos no inverno com moradores de rua. Não tem faltado almas ali no Ministério Shalom Adonai. Constantemente o Senhor tem dado vidas, batizado crianças com o Espírito Santo. Eu vou estar sempre abrindo a minha boca. Não interessa que se levante, pode se levantar. Se levanta para cair, porque maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. E quando sai do nosso meio, é como diz a palavra no Novo Testamento, saíram do nosso meio porque não são dos nossos. Aqueles que são dos nossos, eu como pastor não ensino a caluniar, eu não ensino a perseguir, não ensino a difamar. Eu ensino você a adorar.